Neste vídeo vamos falar de como os mercados estão sensíveis a tudo que está acontecendo na Europa, também falar sobre a batalha de narrativas e retórica entre Ocidente e Rússia, e por fim alguns pontos que não foram endereçados nos vídeos anteriores. Vamos lá. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Para quem está chegando agora no canal e não assistiu a nenhum dos outros vídeos, esse é o quinto de uma série que eu já produzi sobre a tensão entre Rússia e Ucrânia, OTAN, Estados Unidos. Vou colocar todos os links aqui em cima e eu recomendo que vocês assistam a todos eles para ter uma visão mais completa do assunto e também sobre a minha avaliação do que está acontecendo, porque eu também vejo uma série de comentários, ora aqui, dizendo que eu sou aliado do Putin, defendo a Rússia, ou então da OTAN, só vejo a visão ocidental, e na verdade eu tenho a minha crítica com relação aos dois lados, e quem quiser também saber mais sobre a minha visão de política externa, de como os Estados Unidos atuam no mundo, tem um vídeo que eu fiz logo depois que os Estados Unidos saíram do Afeganistão, vou colocar o link aqui em cima, onde lá eu lembro do Ron Paul e a sua política de não intervenção em assuntos do exterior, do estrangeiro, e essa era a política que ele defende até hoje com relação aos Estados Unidos da América. Então, um pouco de já resposta a alguns dos comentários que chegaram aqui. Mas falando do momento atual, eu quero mostrar para vocês como os mercados realmente estão bastante voláteis e sentindo qualquer novo comunicado que os Estados Unidos muito espertamente já soltam na mídia, dizendo que é uma invasão iminente, como foi na sexta-feira, e aconteceu algo hoje de manhã interessante também do lado da Rússia, mas estou gravando segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Primeiro eu quero colocar aqui os dados de mercado, as bolsas mundiais aqui, especialmente as bolsas europeias, que durante o dia de hoje, deixa eu até atualizar aqui este dado, vamos lá. Aqui, ó, bolsas europeias, índice DAX caindo bastante, Reino Unido também, França, Itália, Japão já tinha fechado no negativo, Coreia também, Austrália, um índice também, Nova Zelândia, aliás, aqui mais o índice da Europa caindo 2,56%, Espanha, enfim. Então os índices da Europa fechando no vermelho durante o dia de hoje, e Estados Unidos também começou no vermelho, mas depois voltou um pouquinho. E aí o que causou um pouco da queda, especialmente na semana passada, de preço do petróleo que disparou? Aí os títulos do Tesouro Americano, Treasury de 10 anos, caíram bastante, depois de ter ultrapassado 2%, voltaram a cair os rendimentos dos Treasuries. E aqui temos a notícia que foi, então, os Estados Unidos alertando, essa foi uma notícia vazada, alguém do Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, dizendo, o secretário de Estado, dizendo, não, os Estados Unidos estão alertando que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Talvez nas próximas horas, ou nos próximos dias, ou na semana que vem, a qualquer momento. No dia de hoje, também, Rússia, aliás, Reino Unido, também disse que pode invadir a qualquer momento. Então, essa briga por narrativa e essa retórica dos Estados Unidos até elevando a tensão, e o próprio presidente da Ucrânia se queixando com relação a isso, porque está causando pânico, está fazendo com que outros países decidam remover seus cidadãos da Ucrânia, acabar com fechar as operações de embaixadas, mandar o pessoal de volta para os seus países. Então realmente isso está ajudando a provocar um pouco de pânico e que claro que quem está na Ucrânia não gostaria que isso acontecesse. Mas enfim, isso está de fato acontecendo. Mas eu quero mostrar agora também o que foi hoje de manhã uma reunião entre o Vladimir Putin e o secretário de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, que assim, é bem interessante mostrar como a geopolítica funciona na prática e o teatro para todo mundo ver. Então deixa eu colocar esse na tela, deixa eu preparar aqui o vídeo, e aí já volta para mim. Esse vídeo, na verdade, ele é em russo, a tradução é automática do Google, mas pelas notícias da imprensa dá para entender o teor da conversa. Só o trecho aqui que eu quero mostrar, para também ver o ambiente da reunião. Então vamos lá. Сергей Иванович, как вот по вашему мнению, все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающими нашу озабоченность? Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?
Значит, мы уже не раз сказали, и вы говорили, и другие представители Российской Федерации, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда. И ваши последние контакты с руководителями Соединенных Штатов, Франции, вот завтра приезжает канцлер Германии, ко мне обращаются наши коллеги, завтра будет глава МИДа Польши, через 2 дня глава МИДа Италии, и другие контакты намечаются. Все-таки наша такая последовательная, разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты, при готовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться beskонечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать. O que a gente entende pelos relatos da imprensa é que nessa fala o Putin dizendo, bom, mas será que a gente consegue, tem alguma chance de avançar sem sermos arrastados para conversas, negociações que não chegam a lugar nenhum e a gente ser obrigado a usar da força? E o Sergei Lavrov responde que não, que ele vê chance sim, e que, mas é preciso, claro, que haja alguma declaração que avance, não negociações, enfim. Mas foi visto como positivo. Mas o que para mim, que chama a atenção dessa reunião é o seguinte: ela foi transmitida ao vivo, uma reunião entre os dois, apenas os dois. Então, claro que isso aqui é para mostrar para o mundo, é uma retórica para ajudar na narrativa e também mostrar ao mundo que eles estão atentos à pressão dos Estados Unidos, de um lado dizendo, não, vou invadir agora, é iminente, e do outro lado, Rússia mostrando mais calma, dizendo que não é iminente e que ainda querem negociar. Então é assim que a geopolítica funciona, então é muito para o mundo ver o que está acontecendo. Mas claro que essas notícias têm impacto direto no que está acontecendo no mercado. Então eu já falei da sexta passada, quando houve o vazamento lá da notícia de que os Estados Unidos dizendo que a invasão era iminente, e aí disparou petróleo, caiu o rendimento, caíram bolsas e tudo mais. E o rublo americano, a mesma coisa. Aqui, o rublo russo, a moeda da Rússia. Então a taxa de câmbio do rublo, que no dia 11, sexta-feira, deu uma boa disparada, e aí chegou no dia de hoje, começou a cair, caiu fortemente, depois dessa fala do Lavrov para o Putin. Da mesma forma, aqui, petróleo, onde na sexta-feira disparou para cima de $95, o barril do Brent, e aí hoje, segunda-feira, logo após as falas do Lavrov, caiu também, agora volta a subir um pouquinho. Gás natural também teve o mesmo comportamento. Aqui no dia 11, sexta-feira, daí hoje, dia 14, já começou a cair. Enfim, os mercados estão bastante atentos aos desdobramentos da situação na Europa. Agora eu queria responder alguns dos questionamentos que chegaram nos últimos vídeos, até pontos que talvez não tenham ficado tão claros e é importante esclarecê-los para que não reste nenhuma dúvida. Primeiro, sobre a política externa americana, claro que ela é muitas vezes muito intervencionista e eu sou crítico dela, e muitas vezes ela é agressiva, e essa conversa de defender a democracia e liberdade, ou espalhar democracia e liberdade, muitas vezes não passa de conversa fiada. E muitas vezes os Estados Unidos sim acaba defendendo regimes ditatoriais porque estão servindo aos interesses dos Estados Unidos. Mas felizmente dentro dos Estados Unidos também há políticos e há muita gente que critica essa postura, inclusive como sendo prejudicial aos interesses dos Estados Unidos, ou não, que não servem aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos da América. Mas enfim, então sim que a política americana muitas vezes é intervencionista e sim é agressiva, e isso eu não nego. Sobre os países do leste europeu, é importante notar como eles também enxergavam a OTAN como Polônia, os países do Bálticos, como eu já falei isso, eles sim queriam acessar a OTAN. Eles enxergavam na OTAN e enxergam como uma peça para a sua segurança nacional, como uma ferramenta indissociável da segurança nacional vis-à-vis a Rússia, porque na visão desses países, a Rússia é o potencial agressor. E, portanto, a OTAN, fazer parte da OTAN, é uma forma de dissuasão também de uma agressão potencial futura
da Rússia. Então essa é a visão dos países do leste europeu, e a Polônia, especialmente na década de 90, deixava isso muito claro como ela queria fazer parte da OTAN e logo. Então não é uma questão apenas do Ocidente, Estados Unidos, forçando os países a entrar. Não, são países soberanos, independentes, onde a maioria da população também defende que eles entrem, façam parte da aliança militar. Mas, claro, com relação ao roadmap da própria OTAN e a inclusão de novos membros, no caso da Ucrânia e da Geórgia, em 2008, foi algo um pouco diferente, sim, e isso também é criticado pela Rússia, porque acabou sendo encarado como uma espécie de provocação dos Estados Unidos, até junto com a OTAN, porque foi um processo um pouco diferente dos demais países. Até vou colocar aqui uma notícia com uma fala do presidente da Geórgia logo após a reunião da OTAN em abril de 2008, em Bucareste, onde ele disse o seguinte: "Eu acho que nós precisamos ficar bastante felizes." E adicionou que parecia que a Geórgia tinha subitamente ultrapassado um estágio técnico de um plano de ação com a promessa de uma filiação completa. E aí, se referindo ao MAP, que é o Membership Action Plan, ou Plano de Ação de Filiação, que é um processo normal da OTAN para admissão de novos membros, o presidente da Geórgia disse o seguinte: "O MAP não é tão importante quando você tem um comprometimento de nos aceitar como membros", disse ele. "E aqui nós conseguimos uma garantia de 100%, pelo menos formal, de filiação. Isso realmente não é normal. That's very unusual." Então aqui as palavras do presidente da Geórgia na época, e aqui a declaração oficial após essa reunião de abril de 2008, onde eles disseram o seguinte, neste ponto número 23: "We agreed today that these countries will become members of NATO." Então nós concordamos que hoje esses países serão membros da OTAN, a Ucrânia e Geórgia. Então, claro que isso é uma fala muito forte, e aí depois dessa reunião que o Putin teria se queixado para o Bush e dito que a Ucrânia nem é realmente um país, como eu falei no primeiro vídeo desta série. Mas enfim, então, sim que o roadmap para a OTAN admitir Ucrânia e Geórgia foi um pouco diferente e também foi encarado pela Rússia como uma provocação do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. Agora, também do lado da Rússia, a gente não pode esquecer que sim, Putin é visto como um regime autoritário, é assim que os países do leste europeu encaram Vladimir Putin. Então, simplesmente ignorar e achar que lá existe democracia, liberdade de expressão, não existe isso. E se aqueles países da região tivessem que escolher entre viver sob a esfera de influência da Rússia, ou até mesmo uma ocupação, como houve no passado, ou sob a esfera de influência da OTAN, da União Europeia e Estados Unidos, pode ter certeza que a maior parte dos países prefere ficar do lado do Ocidente, com certeza. E aí também há a situação da Crimeia, que é ponto de constante discórdia entre Ocidente e Rússia, o Ocidente dizendo que a Rússia simplesmente invadiu e anexou aquela região, que historicamente pertenceu à Rússia, sim, e depois a Rússia dizendo que não foi uma anexação, foi depois de um referendo local onde a população, numa maioria esmagadora, decidiu se associar à Rússia, fazer parte da Federação Russa. Essas são as duas narrativas. E os dois têm um pouco de verdade nisso, mas a gente não pode esquecer que a Rússia aproveitou o momento das revoluções da Euromaidan, em março de 2014 na Ucrânia, especialmente na capital, em Kiev, e eles começaram a invadir a Crimeia, e a forma da invasão é até um tanto bizarra, porque a Rússia utilizou soldados sem nenhuma insígnia, sem nenhuma identificação, os chamados soldados verdes, ou os homens verdes, the Green Men, começaram a entrar na Crimeia e simplesmente ocupar algumas bases que eram de soldados ucranianos do exército do país. Então, realmente, eu até vou colocar alguns links aqui sobre esse processo, porque foi algo, no mínimo, estranho. Então, a Rússia acabou, sim, invadindo ali a região, e logo após houve o referendo, onde a população decidiu por mais de 97% sim fazer parte da Rússia. Então, sim que houve uma espécie de invasão, a Rússia não pode negar isso, mas ao mesmo tempo, talvez o referendo sim
sim seja fidedigno e pelo menos uma boa maioria, talvez não seja 97%, mas sim talvez uma esmagadora maioria queira fazer parte da Rússia e não da Ucrânia. Então há um pouco de verdade dos dois lados, não é tão simples a situação na Crimeia. E alguns países já se deram conta, como foi o caso daquele oficial da Marinha alemã, que acabou tendo que renunciar ao cargo, porque numa reunião a portas fechadas reconheceu que, olha, sim, a Crimeia não volta mais, está com a Rússia, esqueçam isso, águas passadas, não tem o que a gente possa fazer. E eu acho que o Ocidente também percebe isso. Até mesmo alguma solução diplomática deveria envolver a Crimeia nessa situação, mas eu vou voltar a esse ponto no final deste vídeo. Outros pontos importantes também para falar sobre toda a situação. Será que essa guerra, quem é que mais seria beneficiado por uma guerra nesse momento? E esse é uma da análise geopolítica da situação, que muitos dizem que os Estados Unidos seriam mais beneficiados do que Europa e Rússia. E acho que sim. Acho que os Estados Unidos têm mais interesse sim numa guerra lá do que Rússia ou Ucrânia, muito menos Ucrânia e Europa. Porque para os Estados Unidos isso enfraqueceria a Rússia e mostraria ao mundo, olha, estão vendo? O invasor, o agressor é realmente Vladimir Putin, é por isso que os países precisam da OTAN, então precisamos até acelerar o processo e militarizar ainda mais o leste europeu para se defender da Rússia. Então, para os Estados Unidos, serviria mais aos seus interesses do que propriamente de Rússia e da Europa. Sem dúvida que isso é verdade. E aí, por fim, 2 pontos finais. Sim que é verdade que a promessa que foi dada lá pelo James Baker, ou melhor, aquela alternativa que foi aventada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, James Baker, em fevereiro de 90, na reunião com o Gorbachev. Sem dúvida que isso não foi uma promessa inegociável, onde o irreversível, não foi assinada, não teve um acordo, tratado, nem nada disso, mas houve sim esse entendimento por parte da Rússia de que isso seria levado ao cabo ao longo da década de 90 e depois. Portanto, por mais que não tenha tido uma promessa de fato, e muito menos escrita em lei ou em tratado, o Ocidente não pode ignorar que é isso que a Rússia entendeu e que ela percebeu como uma sinalização do Ocidente. Então, simplesmente ignorar esse fato também complica no avanço das negociações diplomáticas, porque eles se sentiram traídos. Essa era uma sinalização forte e, portanto, foi mudada. Os Estados Unidos trapacearam, como disse o Vladimir Putin, e o Ocidente precisa reconhecer que é dessa forma que a Rússia encara a situação, para aí conseguir endereçar e resolver de alguma maneira diplomaticamente, fazendo alguma concessão que ambos os lados vão precisar fazer. E esse é o problema que temos até o momento, é que não houve nenhuma concessão de nenhum lado. Os dois lados seguem firmando posições sem ceder nada. E é por isso que a tensão segue ainda bastante delicada e preocupando o mundo inteiro. E aí, falando de possíveis soluções, como eu já falei em alguns vídeos, a ideia de fazer com que a Ucrânia faça parte da OTAN, talvez o Ocidente precise realmente rever esse ingresso e que a Ucrânia tenha a filiação completa, inclusive a do artigo 5º, que é aquele que diz que qualquer país que faça parte da aliança, se for atacado, significa um ataque em todos os países, portanto a OTAN tem que defender esse país. Talvez tenha que rever sim essa filiação da Ucrânia, mas claro, conseguir alguma concessão do lado da Rússia. E talvez junto com a questão da Crimeia, como já li alguns analistas dizendo, que talvez seja necessário fazer um novo referendo, aí sim supervisionado pela comunidade internacional, para que ele seja reconhecido por todo mundo, porque hoje não é reconhecido pela maior parte dos países do planeta. Então, essas são algumas das soluções, mas é preciso que haja concessões, e até o momento não houve nada. E o último ponto, já falei acho que 3 vezes o último ponto, mas agora sim realmente é o último ponto, onde um dos problemas também dessa situação geopolítica é que, pelo lado da Rússia, praticamente todos os seus líderes ainda têm a mentalidade soviética. Eles eram da União Soviética, a começar pelo próprio Vladimir Putin, que era agente da KGB, então ainda há essa mentalidade, e por isso que eu digo que a visão russa de expansão do seu território também faz parte do DNA de todos os seus líderes que estão lá até o momento. Então talvez uma solução mais duradoura
para o caso da Ucrânia, para o caso da segurança na Europa, precise de mais tempo até que haja uma real troca de poder na Rússia e de mentalidade, porque hoje a mentalidade que prevalece ainda é talvez da Guerra Fria e da União Soviética. Então sim, agora acabo por aqui este vídeo, espero que tenham gostado. Alguns dos pontos que ficaram pendentes eu queria deixar bastante claro a minha avaliação, o que foi dito, para que não fique nenhuma dúvida, e como os mercados estão reagindo a toda essa situação, que ainda é delicada, e o meu desejo, óbvio, é que não aconteça nada, haja uma desescalada das tensões, porque um conflito armado, uma guerra realmente na Europa seria algo devastador, não só para a região, mas para o mundo inteiro. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Pois bem, links como sempre na descrição do vídeo, e assistam aos demais caso vocês não tenham assistido ainda. Acho que é importante.